Olá, alunos, tudo bem? Vamos lá para mais uma aulinha de Química agora de exercícios. Pessoal, nós vamos falar sobre a introdução de termoquímica, aqueles conceitos mais básicos aqui. Então eu peguei o exercício 7 da apostila de vocês, você pode acompanhar na apostila. Eu coloquei o exercício, eu vou ler o exercício com vocês, nós vamos resolver item a item. Vamos lá. A queima do dirigível Hindenburg, em Nova Jersey, no ano de 1937, marcou o fim do uso do hidrogênio em dirigíveis, potencializando o uso de aviões. O hidrogênio reage com o ar de acordo com a reação. Pessoal, olha só, alguns detalhezinhos importantes aqui, ó. Gás hidrogênio reage com gás oxigênio, produz água e olha só, um ΔH de menos 483,6 kJ. Considerando a equação, analise as afirmações. Primeiro, como o valor do ΔH é negativo, o sistema libera calor para a vizinhança. O valor da variação de entalpia permanece o mesmo, independentemente da quantidade de reagente consumido no processo. 3. A entalpia dos reagentes é maior que a entalpia dos produtos. 4. A reação é endotérmica. Aí ele pergunta qual é a correta. Apenas a 1 e 2? Apenas 1 e 3? Apenas 2 e 3? Apenas 2 e 4? Ou apenas 1, 2 e 4? Então, olha só, meus caros. Vamos analisar a equação dada. É isso que nós vamos ter que analisar pelo começo. Então, dois detalhezinhos muito importantes aqui. Primeiro, eu tenho 2 mols de hidrogênio gasoso que reagem com 1 mol de oxigênio gasoso e produz 2 mols de água. Tudo bem? Lembrando que esse não é entalpia padrão de formação. Por quê? Para ser entalpia padrão de formação, teria que ser 1 mol de água líquida, que é a entalpia padrão. A água não é padrão no estado gasoso, é estado líquido. E nós temos um ΔH de menos 486,6 kJ. Detalhe, vamos analisar este ΔH. Variação de entalpia negativa vai ser reação exotérmica. Então o que nós temos aqui numa reação exotérmica? Primeiro, a entalpia dos reagentes, ela vai ter um valor maior que a entalpia dos produtos. Lembrando, entalpia é a energia armazenada do sistema. Então significa que a energia dos reagentes, ela é maior que a energia dos produtos. Por isso que esta variação, o que é uma variação? A quantidade final menos a inicial vai dar negativa. Isso é reação exotérmica, é conceito, né? Agora, olha só que interessante. Logo nós temos que, bom, já falamos, a energia, a entalpia dos reagentes, ela é maior que a entalpia dos produtos. Conclusão, a reação é exotérmica. Por quê? A variação, a entalpia final, que é a dos produtos, menos a entalpia inicial, que é a dos reagentes, é um valor sempre negativo. Pense basicamente o seguinte, é um valor menor menos um valor maior sempre dará negativo. Esse é um conceito básico antes da gente começar a resolver esse teste. Reação exotérmica é aquela que libera, ela joga para o meio, ela joga para o exterior, ela libera calor para a vizinhança. Logo, uma reação exotérmica, ela vai aquecer a vizinhança. Vamos analisar a primeira alternativa. Como o valor de ΔH é negativo, o sistema libera calor para a vizinhança. Verdadeiro, ΔH negativo, reação exotérmica, vizinhança aquecida, o calor será liberado para a vizinhança. Logo, item verdadeiro. Vamos ver o nosso item 2. O valor da variação da entalpia permanece o mesmo e independe da quantidade de reagentes consumida no processo. É falso. Por quê? Vamos analisar o seguinte. Se você pegar a equação dada pelo exercício, 2 mols de H2 libera 483,6 kJ. Se você consumir 1 mol de O2, é o mesmo, menos 483,6 energia liberada. Agora vamos fazer a seguinte ideia. 2 mols de hidrogênio libera 483,6 kJ. Pessoal, outro detalhe importantíssimo. Quando nós falamos libera energia, nós podemos usar a palavra libera e ausentamos o sinal negativo. Ou tiramos a palavra libera e colocamos o sinal negativo. Tanto faz, apenas uma questão aí de conceito. Então eu coloquei a palavra libera e tirei o sinal negativo. Agora vejam só que interessante. Se você pegar 1 mol de H2, nós vamos liberar exatamente a metade.
Resultado dessa alternativa é falsa. Por quê? Ela independe da quantidade de reagentes? Mentira. Ela depende da quantidade de reagentes. Se você analisar pelo oxigênio, como eu havia dito, 1 mol de oxigênio libera 483,6 kJ. Essa é a energia liberada para 1 mol de hidrogênio, 2 mols de oxigênio aqui. Ou seja, aliás, 1 mol de oxigênio libera isso. Agora, se você colocar, por exemplo, 2 mols, 2 mols de oxigênio vai liberar o dobro de energia. Logo, ela depende da quantidade de reagentes e não independe. Tá certo? Então é assim que nós analisamos o item 2. É um item falso. Item 3. A entalpia dos reagentes ela é maior que a entalpia dos produtos. Item verdadeiro. Logo, vamos pegar esse gráfico aqui que é conceito. A entalpia dos produtos, a energia dos produtos e a energia dos reagentes. Vamos analisar aqui, ó. Energia dos reagentes tem um valor maior que a energia dos produtos. Logo, a entalpia dos reagentes é maior que a entalpia dos produtos. Ele disse ali, a entalpia dos reagentes é maior que a entalpia dos produtos? Sim, verdadeira alternativa. Logo, o item 3 é verdadeiro. Tá? Então, nós observamos, eu posso ter um dado gráfico ou ainda eu posso simplesmente lembrar do conceito que a entalpia dos reagentes é sempre maior que a entalpia dos produtos numa reação exotérmica. Item 4. A reação é endotérmica. É falso, né? Já vimos desde o começo do exercício que esta é com certeza uma reação exotérmica. Logo, nós temos qual a alternativa do exercício? Aqui, se você tem que a entalpia dos reagentes é maior que dos produtos, ela é exotérmica. Isso é um conceito importantíssimo. O nosso exercício, então, nós temos a 01 e a 03 como verdadeiras. Logo, a alternativa correta é a alternativa letra B desse exercício 7 da nossa apostila. Agora eu selecionei um outro exercício, que é o exercício número 3. Vamos falar de outros conceitos envolvendo termoquímica. Veja, um exercício aqui da UEM Paraná. Ele admite uma reação. Gente, essa é uma reação de combustão, porque olha só, um combustível, essa aqui é a fórmula geral da gasolina, que reage com o oxigênio do ar, produz CO2 e água mais calor, tá? Essa é uma reação de combustão. Pessoal, detalhe, todas as reações de combustão, sem exceção, são exotérmicas. Essa não é diferente. Professor, como que eu sei que a reação é exotérmica? Primeiro, é um conceito. Toda a reação exotérmica, ou toda a combustão é uma reação exotérmica. Logo, nós temos aqui que libera calor. Se libera calor para o meio, é um conceito, é a reação exotérmica também. Ou eu escrevo que libera calor, ou eu coloco um ΔH negativo, tanto faz. Se completa no sentido indicado, assinale a alternativa correta. Letra A. Há menos energia armazenada nos produtos do que nos reagentes. É aquele esqueminha que eu falei para vocês. Entalpia dos produtos e entalpia dos reagentes. Já vamos analisar. Letra B. A quantidade de calor liberada independe do estado físico dos produtos. Independe. Trata-se de uma reação endotérmica. A quantidade de energia liberada independe da massa dos reagentes. A combustão de 228 gramas de gasolina, ou C8H18, tanto faz, produz 352 gramas de CO2. Bom, vamos analisar aqui. Letra A. Há menos energia armazenada nos produtos do que nos reagentes. De novo, gente, é com certeza a combustão da gasolina, é uma reação exotérmica. Toda combustão é exotérmica, libera calor para a vizinhança. Vamos pegar aqui, reação que libera calor, logo é uma reação exotérmica, já falamos. Então, a entalpia dos reagentes é sempre maior que a entalpia dos produtos. O que nós vamos ter aqui? Essa é uma alternativa verdadeira, a letra A é verdadeira. Vamos analisar as outras. Letra B. A quantidade de calor liberada independe do estado físico dos produtos. Essa é mentira. Claro que depende, né? Então, o estado físico é totalmente dependente do calor liberado. Vamos pegar o exemplo que está na sua apostila. Se você produz água sólida, é uma energia. Digamos que a síntese da água sólida é uma energia. Se for síntese da água líquida, é outra energia, porque mudou o estado físico. E aí nós temos a produção da água, ou síntese da água gasosa, é uma outra energia liberada. Cada estado físico tem a sua energia, porque quando você muda o estado físico, tem energia liberada extra ou absorvida. Logo, essa é uma alternativa falsa, ela depende do estado físico. Mudou o estado físico, vai mudar a entalpia do sistema. Lembrando que a letra C é uma reação endotérmica. Falsa, já vimos, ela é uma reação exotérmica. Por que exotérmica? Porque ela libera calor. Olha só,
ela libera calor para a vizinhança, logo é exotérmica. Letra D, a quantidade de energia liberada independe da massa de reagentes. É claro que é falso. Ela depende da quantidade de reagentes. Lembra no exercício anterior? Lá nós tínhamos uma quantidade de hidrogênio liberava X quilojoules. Se você tiver metade dessa quantidade, é metade do calor liberado e assim por diante. Se você tem uma dependência da quantidade de matéria na unidade mol, a massa é uma consequência. Então ela depende da massa. Se você dobrar a massa, dobra o calor liberado e assim por diante. Letra E, a combustão de 228 gramas de C8H18 produz 352 gramas de CO2. Pessoal, vamos pegar aqui a nossa reação química. Temos que, para cada 1 mol de C8H18, liberaremos 8 mols de CO2. Por quê? É gasolina, é combustão de gasolina. Agora veja, 1 mol de C8H18 produz 8 mols de CO2. Tudo bem? Agora vamos ver aqui, ó. Lembre-se, não esqueça disso. Massa molar tanto do C8H18 quanto a massa molar do CO2. Vamos fazer o seguinte, observando os dados na tabela periódica. Carbono vale 12, não estou inventando, é lá da tabela periódica. E o hidrogênio vale 1, lá da tabela periódica. Logo vai ser 8 vezes 12 mais 18 vezes 1. Dá um total de 114 gramas por mol. CO2, carbono vale 12, oxigênio vale 16. Dados da tabela periódica, pode consultar porque é ferramenta de trabalho. O que nós fazemos? 2 vezes 16 mais 12 dá exatamente 44 gramas por mol. É assim que nós fazemos a massa molar. Agora veja, se você tem que 1 mol de C8H18 é a mesma coisa que colocar 114 gramas, porque esta é a massa molar da gasolina, né, ou da fórmula geral da gasolina. Aqui nós temos 8 mols, logo nós vamos fazer 8 vezes 44 gramas de CO2. Por quê? 1 mol de CO2 tem 44 gramas. Eu substituo a palavra mol por 44 gramas e nós vamos fazer agora a continha. Pessoal, então vamos fazer o seguinte. 114 gramas libera esta quantidade em gramas de CO2. Tá? Agora veja, ele falou no texto que é 228 gramas. Olha aqui, ó, olha a letra D sendo falsa aqui. Por que a letra D é falsa? Dobrei a quantidade de massa. Vai dobrar a quantidade de massa de CO2, logo a quantidade de calor liberado também é o dobro. Então ela depende da massa. Calculando esse valor de X, nós vamos fazer uma regrinha de 3 bem simplesinha, 228 vezes 8 vezes 44, e nós vamos dividir isso por 114. Nosso valor de X dá 704 gramas de CO2. Ou ainda, você pode fazer o seguinte, dobrou a massa. É claro, né? Não é 352, é 704. 8 vezes 44 é 352, só que aqui é o dobro. Então tem que ser o dobro da massa de CO2. Ó. Dobrou aqui, dobra aqui. Isso é uma proporção, é uma consequência aí das nossas regras de 3. Logo, este é um item falso. Ela não é verdadeira. Qual seria então a nossa alternativa? A alternativa era a letra A, como eu já tinha dito, porque ela era verdadeira. Tudo bem? Vamos para mais um exercício, exercício 18 da sua apostila. Esse é um exercício que tem interpretação gráfica. Interpretação gráfica faz parte da resolução. Então o que eu fiz aqui? Eu coloquei o exercício, as alternativas você já sabe, você pode até acompanhar pela sua apostila. O que me interessa é a tabela, né? Eu diria que a tabela não, perdão, o gráfico e as alternativas e assim por diante. Agora olha lá, exercício 18. O Brasil é o maior exportador de etanol do mundo e a primeira economia em ter atingido um uso sustentável dos biocombustíveis, ou seja, etanol é um biocombustível. A reação de combustão do etanol pode ser graficamente representada. O que me interessa é esse gráfico aqui, meus caros, olha só. Nós temos o etanol mais O2 que produz CO2 mais água. Está ali no seu gráfico. E aí ele diz que aqui é reagentes, aqui é produtos e olha lá, ΔH. Gente, ele falou que é uma combustão. Se ele falou que é uma combustão, certamente o ΔH é negativo. E o ΔH é menos 1.368 kJ para cada mol de etanol. Professor, como que eu vou saber que o etanol é C2H5OH? Pessoal, não precisa decorar isso. Tá? Para alguns alunos isso é fácil de identificar porque fazem algum estudo envolvendo química orgânica, mas fiquem tranquilos. Por quê?
De tanto a gente resolver exercício utilizando etanol, utilizando essas substâncias orgânicas, nós vamos acabar lembrando. Isso aí vai entrar o quê? Naquela famosa ou a clássica ideia de que quanto mais resolver, melhor. Fique tranquilo quanto a isso, não precisa decorar no momento. Sobre esta reação, analise as afirmações. 0,1. A 25 Celsius a 1 atm, 1 mol de etanol líquido reage com 3 mols de oxigênio, formando 2 mols de gás carbônico, 3 mols de água e libera, veja só, quando ele fala a palavra libera, ele tira o sinal, ó, 1.368 kJ de calor. Se você usar a palavra libera, tira o sinal. Se você não usar a palavra libera, tem que colocar o sinal, né, o símbolo do ΔH. Agora vamos lá. 2. A combustão de 5 mols de etanol produz 170 gramas de água. O volume de gás carbônico medido em CNTP produzido quando se queima 23 gramas de etanol é 2,24 litros. Essa é uma alternativa que nós vamos ter que relembrar alguns conceitos do seu primeiro ano do ensino médio. Já já nós falamos a respeito disso. 0,4. Considerando a densidade do etanol 0,8 gramas por centímetro cúbico, na queima de 1,25 litros de etanol são liberados 29.740 kJ de calor aproximadamente. Ele disse aproximado. Então eu vou fazer as continhas e dar um valor aproximado. Pessoal, pela análise do gráfico. Quem é o gráfico? É esse gráfico aqui. Vamos lá. Reagentes, nós temos o etanol e o O2. Produtos, nós temos o CO2 e a água. Pessoal, olha só que interessante aqui, ó. Nós temos um detalhezinho. Quem são os reagentes? C2H5OH líquido mais 3 de O2 gasoso. Quando ele fala produtos, eu uso a flechinha. Aí eu coloco 2 mols de CO2 mais 3 mols de água que está aqui, e aí o ΔH é menos 1.368 kJ para cada mol. Acabei de escrever a equação termoquímica. Esta é uma equação. Eu tirei do gráfico e escrevi a minha equação. Pessoal, o que nós vamos ter que lembrar aqui? 0,1. Ele deixa bem claro. 1 mol de etanol. Está aqui, 1 mol de etanol. Líquido reage com 3 mols de oxigênio. Verdadeiro até aqui. Formando, flechinha, 2 mols de gás carbônico. Verdadeiro. E ainda 3 mols de água. Verdadeiro. E aí ele fala, libera 1.368 kJ de calor. Verdadeiríssima alternativa. ΔH negativo, eu não preciso colocar o sinal quando coloco a palavra libera. Tudo bem? Meus caros, item verdadeiro. Observação. Liberando 1.368 de calor é a reação exotérmica. Tudo bem? Belezinha? Vamos para o nosso próximo item. Combustão de 5 mols de etanol produz 170 gramas de água. Pessoal, equação de novo termoquímica. 5 mols de etanol, então eu vou olhar o etanol e vou olhar a água. Tudo bem? Etanol e água. Não me interessa O2 e não me interessa CO2 e muito menos ΔH. Então vamos ver ali, ó. Primeiro, 1 mol de etanol, aqui dos meus coeficientes estequiométricos, produz 3 mols de água. Vamos lembrar de algumas coisas importantes aqui. Lembre-se, a água tem 18 gramas. O que é 18 gramas por mol? 18 gramas por mol é me dizer que 1 mol tem 18 gramas, lá da tabela periódica. Agora vamos fazer o seguinte. 1 mol de etanol, eu vou repetir, eu não vou precisar mudar essa unidade. Aqui o 3 vezes 18 gramas, porque 1 mol de água tem 18 gramas. Logo, nós vamos pegar 5 mols e calcular quantos gramas de água. Fazendo este cálculo, 270 gramas de água. Então é o item falso, porque lá ele diz 170 e nós encontramos aqui 270 gramas. Portanto, item 2 é falso. 1 é verdadeiro, 2 é falso. Item 3. O volume de gás carbônico medido nas CNTP, o que é CNTP? Condição normal de temperatura e pressão, é quando nós temos ali 0 graus Celsius e 1 atm, isso é CNTP, produzido quando se queima 23 gramas de etanol, ele disse que é 2,24 litros. Primeiro, reação química. Quem me interessa? Gás carbônico e me interessa etanol. Não me interessa O2, não me interessa água e não me interessa ΔH. Vamos lá. 1 mol de etanol, coeficiente estequiométrico, 2 mols de CO2, coeficiente estequiométrico. Vamos mudar as unidades. Por quê? Lembre-se, CNTP, sempre em CNTP, 22,4 litros para cada mol. 1 mol de qualquer gás em CNTP é sempre 22,4, é um valor constante, né? Aí o que nós temos agora?
Massa molar do etanol, vou até a tabela periódica, 2 vezes 12 mais 5 vezes 1 mais 16 mais 1 vai te dar 46 gramas por mol. Tabela periódica, ferramenta de trabalho. Vamos mudar as unidades. Primeiro, 1 mol de etanol é a mesma coisa que 46 gramas. Já temos aqui pela massa molar, temos que relembrar esse conceito. Agora olha só, 2 mols de CO2, que é um gás, eu vou repetir o coeficiente estequiométrico 2 vezes. Eu sei que 1 mol de qualquer gás é 22,4. Substitua a palavrinha mol por 22,4 litros de CO2. Cálculo estequiométrico, primeiro ano do ensino médio, nós falamos a respeito disso. Agora vamos lá. Ele disse 23 gramas. 23 gramas, perceba, gente, é exatamente a metade. Aqui tem que ser exatamente também a metade. Então veja só, esse teu valor de Y é 22,4. Professor, por quê? Veja bem. 2 vezes 22,4 é 44,8. Como aqui reduz a metade e aqui a metade de 44,8 é 22,4. Professor, como que você percebe que isso é metade? Tem jeito mais fácil? Tem sim. Você multiplica em cruz e aí você vai dizer o seguinte, que Y vezes 46 ou 46Y é igual a 23 vezes 2 vezes 22,4. E aí você resolve do mesmo jeito que você já sabe. Resolução de uma regra de 3. Logo, este é um item falso. Ele disse 2,24. Olha só a pegadinha, gente. Aqui é 22,4, aqui só tem uma vírgula que mudou a posição. E o item é falso, tem que tomar muito cuidado com isso. Tá certo? Nosso último item diz o seguinte. Densidade do etanol é 0,8 gramas por centímetro cúbico. Na queima de 1,25 litros de etanol são liberados 29.740 kJ de calor aproximadamente. Primeiro, densidade é massa por volume, já sabido por nós desde sempre. Aí nós temos que 1,25 litros é a mesma coisa que 1.250 centímetros cúbicos ou 1.250 mililitros, tanto faz. Aí o que nós vamos fazer? Densidade nós temos, foi dado. A massa vamos calcular e o volume nós temos. Olha aqui, ó, centímetro cúbico com centímetro cúbico, nós cortamos e nós temos a massa. A massa é de 1.000 gramas de etanol. Agora o que me interessa é etanol e calor, equação termoquímica. Vamos pegar o etanol, não me interessa O2, não interessa CO2, não interessa água, interessa calor. Vamos lá, meus caros. Presta bem atenção. 1 mol de etanol libera, ausentei o sinal, 1.368 kJ. Pronto. Vamos fazer o seguinte, lembre-se, 1 mol de etanol tem 46 gramas. Tabela periódica é só pegar os dados, multiplicar pelos índices e somar as massas molares. Não tem erro. Aí nós vamos fazer a mudança de unidade. 1 mol é a mesma coisa que 46 gramas, que equivalem a 1.368 kJ. O que você faz? Vamos pegar os 1.000 gramas, substituir aqui e calcular o calor liberado. Vamos usar a letra W. Vai te dar aproximadamente, gente, eu aproximei mesmo. Pode fazer na calculadora, confere o dado, né? E aí você vai ver que não vai dar 29.740, vai dar 29.739,1. Aí eu aproximei, porque está escrito aproximado, para 29.740 e esse item é verdadeiro. Logo nós temos o quê? Uma alternativa que é a 04 como verdadeira. Pessoal, nós tínhamos encontrado a 1 e a alternativa 4 como verdadeiras, e aí então, portanto, nós temos a letra A. Então confere lá o seu gabarito. E é claro, né? 3 exercícios, 3 resoluções completamente diferentes e nós chegamos até o fim. Espero que tenham aproveitado e até a próxima.